Boa tarde, caminhantes, tudo bem com vocês? Cristiane, Lucy, Letícia, tudo bem com vocês aí? Renata, boa tarde para quem está aí no Brasil, bom dia para quem está de dia, de manhã, né? E boa noite para quem é de boa noite. Tarsila, Beatriz, boa tarde, Mari. Como é que vocês estão aí nesse dia de lua cheia? Estão sentindo? Tá bem tenso, hein? Em Áries, então, é realmente para testar a gente, né? Testar nossa paciência. Oi, Andréia, tudo bem? Cris? Como é que vocês estão? Vou esperar um pouquinho, mais pessoas entrarem. Gabi, tudo bem? Me falem de onde vocês estão falando, nesse mundo aí, grandão que a gente vive. Tá bem tenso, né? Exato, tem que respirar muito, muito, muito. Respirar fundo várias vezes. Eu sugiro assim, até porque amanhã a lua vai estar em Áries o dia todo, tá? Então o que a gente está sentindo hoje é como se hoje viesse à tona, aí amanhã a gente precisa resolver e aí só sábado que aquilo se dissolve ou volta para dentro para ser resolvido em outro momento, né? A gente tem muito a ilusão de quando isso vai passar, porque quando a lua entrar em touro vai melhorar, mas aquilo que está mal resolvido vai voltar em outra lua em Áries, em outro momento da vida, né? Então, o que eu sugiro, né, dentro desse espaço aí de 2 dias, é justamente até colocar no celular, assim, avisos para respirar fundo, fazer exercícios de respiração. E quando perceber que está muito intenso, se possível, vai dar uma volta, né? Sai na natureza, coloca o pé na grama, dá uns socos lá no travesseiro para não descontar em ninguém e não acabar atraindo conflitos, né? Aliás, a gente já entra aí na energia de outubro, né? Então acho que já dá para a gente começar. Porque pensem comigo, né? Até a própria natureza da astrologia é pensar que o mapa de início de um evento, de um acontecimento ou de alguma pessoa que nasceu, o evento que nasceu naquele momento, vai indicar todas as possibilidades e potencialidades daquele ser, né? Então, se a gente pensar no mês, o mapa do primeiro dia do mês, ele representa muito como aquele mês vai ser, né? Então é o início de um ciclo, é o início de um mês. E se a gente pensar que a gente já está começando o mês com essa energia da lua cheia em Áries, e mais ou menos o que a gente está sentindo aí é um pouco do que a gente vai viver durante todo o mês. Então é interessante observar mesmo, né? Então, perceber como é que você está lidando com essa energia, porque é muito pessoal. Então, a gente pode falar de uma maneira geral, mas cada um vai sentir de uma forma. E é isso que é o autoconhecimento, né? Ele é tão mágico porque a gente vê tantas receitas prontas, a gente vê tanta generalização, que quando a gente olha para dentro, fala assim, nossa, para mim não faz sentido isso. Ou, nossa, isso aqui fez muito sentido. Porque é, sim, algo que tá, digamos, pairando assim, né? Que tá, de certa forma, tendo uma influência, mas nem todo mundo vai receber da mesma forma. E isso é o autoconhecimento, é a gente perceber como é que eu tô lidando com essa energia. Então pensa, né? Uma pessoa que já é ariana, né? Tem o sol em Áries ou tem muito fogo no mapa. Essa pessoa vai sentir diferente de uma pessoa que tem muita terra, né? Então, às vezes, o que a pessoa mais precisa nesse momento é de impulso, é de força, é de ação, é de falta de paciência, porque a pessoa já é paciente demais, né? Ela já esperou demais. E aí essa energia vem para impulsionar ela, tipo, vai, faz, né? Resolve, fala não, toma coragem, né? Para tomar a frente da sua própria vida. Já aquela pessoa que já é impulsiva demais, irritada
irritada demais, essa energia vem para cutucar essa sombra dela, né? Essa tendência natural que ela tem, para que ela possa perceber que existe um limite ali, né, a ser colocado. Existe algo que ela precisa olhar, de onde vem essa dor, né? Porque é uma dor. A gente julga muito facilmente a sombra do outro, né? Seja ela uma irritação, seja ela qualquer questão que a gente tenha, porque a gente não tá dentro dessa pessoa e a gente não tá sentindo a dor que existe por trás daquilo, porque ninguém faz as coisas de propósito, ninguém faz as coisas por maldade, né? A maldade, ela é muito relativa, né? Às vezes até pessoas que fazem coisas muito graves, muito sérias, a gente vai ver a história, né, por trás, e a gente fica assim comovido, eu diria, sabe? A gente vê de uma outra perspectiva, né? Aproveitando, eu tô falando muito aleatoriamente, tá, gente? Quem já tá aqui há uns meses já sabe que aqui essa live é muito intuitiva, então eu sinto que eu tenho que falar, eu vou falando, e aí depois eu estruturo melhor no podcast que eu vou, acho que vai sair amanhã ou sábado no Insight Timer, faço um post lá no blog com as datas, eu faço uma coisa mais técnica, digamos assim. Aqui o negócio vem, tá? Então eu senti de compartilhar falando isso, né, de uma história que eu tenho algum vídeo no YouTube, eu não vou lembrar agora para dizer para vocês assistirem. Mas basicamente é o caso de uma pessoa, de um assassino, né, que matou lá uma pessoa e foi preso, né, claro. E a mãe dessa pessoa que ele matou começou a visitá-lo na prisão. Olha isso, né? Quem tem esse nível de consciência para fazer isso, né? E a mulher começou a ir lá visitá-lo, a conversar com ele, né? Ela perdoou pelo que ele fez. E em um momento, né, em um dado momento, foi um programa de TV que fizeram, né, justamente por ser um caso inusitado. E ele foi contar a história dele, né? E aí ele contou que quando ele era criança, ele apanhava muito do pai dele, ele apanhava assim de sangrar. E ele entendeu que aquilo era amor, né? Ele via o amor pela dor. E aí, em algum momento, né, ele começou a fazer esse tipo de coisa. Lembrei uma coisa importante. Ele era um serial killer, né? E ele tinha um traço característico que era não sentir a culpa. Ele não sentia nada. Ele falava que ele fazia aquilo como se fizesse qualquer outra coisa. Ele não sentia, né? E aí, num dado momento, quando essa mulher começou a fazer isso, ele falou que pela primeira vez na vida dele, ele sentiu que era amor de verdade. E nesse momento, ele entendeu tudo o que ele fez. E nesse momento, ele percebeu o que tinha acontecido ali, né? Então, a gente não pode julgar nem o assassino, né? E não é julgar para os homens, julgamento, justiça, isso aí a gente não tá julgando, não tá dizendo em relação a isso. Mas eu digo em relação àquela pessoa que te incomoda, eu digo em relação àquela pessoa justamente que nessa época que a lua cheia, o que ela faz, né? Ela só traz à tona, ela só exacerba, né, as nossas emoções internas. Então, pessoas que têm muitas coisas ali dentro, é como se fosse um vulcão, né? Em algum momento ele vai entrar em erupção. E quando a lua tá ali influenciando, e isso também é realmente perceptível, né? Porque ela influencia a maré, ela influencia as águas do planeta, né? Influencia os animais ficam extremamente agitados na lua cheia. Então, se ela faz tudo isso, imagina com a gente, né? Então, observar mesmo, ela vai intensificar as nossas emoções, né? Que é a água do nosso corpo. Que é simbolizado, né, pelo elemento água. Então, aí você vai julgar a pessoa, aí você vai dizer, porque a pessoa fez isso, fez aquilo. Então, a gente ter mais essa percepção. Às vezes a gente não sabe o que está por trás. Isso não significa que a gente tem que aceitar, isso não significa que a gente tem que ficar perto, não é isso. As pessoas, elas confundem muito o perdão, né? Muitas vezes elas carregam a vida toda uma questão porque elas acham que perdoar é ficar perto, perdoar é conviver, perdoar é abraçar, perdoar é continuar dentro daquele sistema dolorido que ela vive com a pessoa, né? Quando é um relacionamento abusivo, por exemplo, e não é dessa forma, né? Perdoar é soltar o meu julgamento em relação àquilo. Eu não sei
Por que essa pessoa está agindo dessa forma? Eu não sei o que eu fiz, entre aspas, para merecer, né? Porque existem muitas questões por trás ali que a gente também não consegue acessar com clareza, né? Com o nosso nível de consciência, né? Mas a gente precisa entender que sim, né? Ninguém está dentro de uma situação por acaso ou passando por um desafio que não lhe caiba, né? E ao mesmo tempo que não tenha as ferramentas para resolvê-lo. Isso é importante também, né? Porque às vezes a gente fica tão apegado no problema que a gente não vê a solução logo atrás, né? E é o foco que a gente está dando. Então, se eu fico no problema, é isso que vai ressaltar para mim, né? Quando eu solto esse problema, quando eu solto o julgamento, isso é o verdadeiro perdão. É aceitar, eu não entendo, mas eu aceito, eu não quero mais, né? Eu tenho essa intenção, a intenção é muito importante de sair dessa situação, né? Porque a gente às vezes fica preso por N questões ali, a gente não entende que o poder, ele tá sempre na nossa mão. Tá? Ele tá sempre na nossa mão. Então, ninguém precisa ficar numa situação, ninguém precisa ficar preso no julgamento. E por que eu tô falando tudo isso, né? Já dando um vínculo aqui, né? Trazendo um gancho com o que tá acontecendo esse mês. Pensa num mês que vai começar e vai fechar com uma lua cheia. Então vocês já estão sentindo hoje. É interessante a gente fazer no dia, porque assim, tá bem claro dentro da gente todo esse turbilhão, toda essa maré alta que tá aqui dentro, esse vulcão em erupção que é uma lua cheia em Áries, né? E aí a gente fecha o dia 31 com uma lua cheia em Touro, né? Que é o signo seguinte, é sempre essa ordem que segue, né? Vai ser um mês intenso. Então toda essa intensidade que a gente está sentindo hoje, durante o mês, a gente vai ter toda a chance, todas as possibilidades de resolver essas questões, né? Porque a gente precisa entender que essas coisas que estão acontecendo não é simplesmente sofra, vocês estão aí que sofram, que vivam essas questões, é o contrário, né? Essas coisas elas ficam muito claras e cada vez mais claras, primeiro porque a gente está elevando o nosso nível de consciência, senão a gente não estaria nem aqui conversando sobre essas coisas, né? Mas a gente está elevando o nível de consciência a ponto de estar prontos para resolver essas questões internas e muitas vezes carregadas a tempos e porque não há vidas, né? Então a gente está preparado, por isso que está surgindo, porque a gente tem a força, o potencial dentro da gente para fazer esse fechamento, essa resolução. E porque também a gente percebe que os processos aí, né, de transição planetária da Terra estão cada vez mais acelerados. Então, a gente tem capacidade, a gente está no nível de consciência e no nível de energia para saber lidar com tudo isso. Então, se está aparecendo, é porque o universo está te dizendo, olha, você está pronto, você tem as ferramentas. Gente, ferramenta que não falta hoje, você olha para o lado, quantas ferramentas a gente tem, quantos terapeutas a gente tem, né? E eu sei que algumas pessoas, elas têm um certo ranço, né? Eu nem gosto dessa palavra, nem uso, na verdade, mas é essa palavra que cabe aqui. As pessoas começam a pegar essa implicância, uma palavra melhor, eu gosto mais, com essa questão de ter muitos terapeutas, de ter muitos coaches, né? Mas se a gente olhar ao redor, olha quantas pessoas estão precisando de verdade, né? Entender também esse processo, o momento que a gente está vivendo, ele exige que exista uma rede de apoio, ele exige, né? Exige no sentido, ele pede que tenha pessoas ali para amparar umas às outras, né? E como a gente vive, claro, dentro de um sistema capitalista, tem essa energia de troca, então ela é necessária. Mas eu acredito muito, pelo menos para mim isso é muito real, que mesmo que não houvesse nenhum dinheiro mais, que o dinheiro fosse extinto, essas pessoas continuariam ajudando e fazendo o que elas fazem. A gente não pode, mais uma vez, julgar achando que as pessoas estão fazendo isso apenas pela troca financeira, né? Porque é uma troca justa, né? A gente não questiona o médico receber, na verdade, e se fosse pensar dessa forma, ele ajuda a curar, ele também deveria não cobrar. E a gente vê, né, o mercado aí de saúde, o quanto ele é lucrativo, né? Então, claro, existe sim um nível de ética e um nível de consciência dentro disso, né? É como qualquer outro profissional, tem pessoas e pessoas, né? Isso é em relação
à pessoa, ao nível de ética, ao nível de consciência da pessoa. Mas a gente precisa entender que se existe esse movimento é porque tem muitas pessoas precisando, né? E é o universo apontando, e aí eu faço o gancho com o que eu estava falando, é o universo apontando que, você tem todo tipo de ajuda à sua disposição. Você tem tudo que você precisa ao seu redor. Só falta você se abrir, só falta você permitir. Então, eu vejo muito as pessoas presas no como. Ai, mas como que eu resolvo isso? Mas como que eu faço isso? Como que eu perdoo? Né? Como que eu perdoo essa pessoa? Então tá, às vezes sozinho a gente não consegue perceber, porque é uma percepção. Não tem coisas que lá atrás você não via daquela forma e hoje é muito claro para você o que era, né? Às vezes até em relacionamentos, a maneira que você via a pessoa. E eu vou focar muito em relacionamento aqui, tá? Porque é um mês que vai respingar, vai vir muita coisa através dos nossos relacionamentos, tá? E a gente não percebia e hoje a gente percebeu. Então, na verdade, é uma mudança de percepção, é uma mudança de paradigma que a gente acaba tendo, né? E isso é perdoar, isso é soltar, isso é resolver. E quando a pessoa fica presa no como, é como se ela estivesse bloqueando, ela estivesse falando assim, eu não sei o que fazer, então não vou fazer, né? Então, sabe quando a pessoa fala, vou tentar? É a mesma coisa. No fundo, ela tá querendo dizer assim, como que eu vou fazer? Eu não sei como, então tudo bem, né? Então deixa, eu vou continuar aqui nessa questão. E o universo, a partir de todo esse movimento de tantas terapias disponíveis e tantos terapeutas, de todos os níveis aí de aquisição, né, de valor, né, aquisitivo, não tem como a gente fugir mais, né? E isso tem um pouco a ver também com a questão de os nossos antepassados, as pessoas mais velhas, elas não tinham acesso à terapia. Se você conversar com seus pais, seus avós, eles vão confirmar que antigamente fazer terapia e no psicólogo era coisa de louco, né? Eles falavam, um médico de louco, psiquiatra era médico de louco. Então olha o nível de preconceito que havia. E olha hoje o que a gente está vivendo, olha hoje o que a gente está tendo, né? Eu mesma criei esse projeto social com as minhas alunas aí de Teta, né, para apoiar o trabalho delas e para ajudar vocês, né, eu não ganho nada com isso, só estou indicando mesmo, quem quiser fazer o Teta Healing por um valor mega acessível, que é R$80 uma sessão, para trabalhar tudo isso. Então tem tudo à disposição, é só a gente realmente querer. Quando existe uma intenção sincera do coração, o universo ele vai mover tudo, todas as energias, todas as sincronicidades para isso acontecer, sabe? E é isso que a gente tem que confiar. Eu acho que o que falta pra gente e o que tudo isso que está acontecendo no mundo está querendo nos trazer é que a gente precisa confiar mais. A gente precisa realmente se abrir, sabe? Se abrir para confiar que as coisas elas sempre estão bem como elas estão. Tá tudo certo, sabe? Assim, tá tudo certo. E confiar, quando a gente confia, é quando a gente solta. É quando a gente, sabe, para de se preocupar tanto, a gente para de querer controlar tudo. E eu sei que é um desafio, né? Eu vivo isso na minha vida também. Muito do que eu passo aqui é o que eu tenho que viver na prática também, né? Até para não ficar falando uma coisa que soa vaga ou soa como mentira, né? Então eu sei, pelas minhas questões pessoais, que é um desafio soltar, confiar. Mas começa a perceber como todas as vezes que você confiou, todas as vezes que você entregou, todas as vezes que você soltou, como deu certo, como as coisas aconteceram, sabe? Começa a perceber também. A gente vive num estado assim mental cada vez mais ansioso, mais preocupado, e a gente não percebe que deu certo até aqui. Né? Então olha para trás, né? Uma coisa muito lógica, muito até racional, entre aspas, apesar de eu não acreditar muito nessa coisa meio racional, porque o racional ele está impregnado de paradigmas, de crenças, né? E de emoções ali também, que levaram a pensar daquela forma racional, até o pensamento cartesiano, inclusive, enfim. Mas pensa, toda vez que você fica muito presa, né? E o que eu ia dizer é isso, que a gente está tão preso nessa questão mental. Calma que eu perdi minha linha de raciocínio agora.
Eu fiz o parênteses, eu estava falando que a gente está muito preso no racional, né? E a gente está muito na preocupação do futuro e o que vai ser. Mas se a gente parar para pensar, lá atrás a gente também estava preocupado e ansioso e querendo saber se ia dar certo com as coisas que já deram certo, com as coisas que no fundo depois aconteceram ou não. E quando não aconteceu, você percebeu por que não aconteceu, né? Então sabe aquela coisa que você queria muito e não deu certo, depois de um tempo você foi entender, nossa, se tivesse dado certo não teria sido bom, porque não teria acontecido aquilo outro, ou conhecido tal pessoa. Então, olhar para trás de uma maneira racional, você já percebe, não tem como dar errado daqui para frente. Como que até hoje eu cheguei até aqui, mesmo na preocupação, mesmo na ansiedade, sempre achando, será que vai dar certo, será que vai dar certo? E deu ou não deu, e eu entendi por quê, né? E aí hoje agora não vai dar. Então não faz sentido, tá? Vocês estão perguntando da sessão de Theta, tá nos meus destaques. Se você clicar lá no perfil, a segunda bolinha vai estar escrito Theta Healing. Lá tem o nome de todas as terapeutas disponíveis, e aí eu sugiro se conectar, intuir, sentir e entrar em contato com elas para agendar, tá bom? Ir direto com elas, mas depois eu vou divulgar de novo. Aqui já tá salvo lá, mas eu vou divulgar sempre nos meus stories, tá bom? Enfim, é isso, gente. Eu vou indo, vou fluindo e vou trazendo o que eu sei que é o que vocês precisam nesse momento. A Helene falou aqui que ela tomou uma decisão por conta disso, e aí eu lembrei que a gente está no mês de Libra, né? E Libra traz muito essa questão da indecisão, traz muito essa questão de você ficar, sabe, esperando as coisas. No fundo, essa indecisão, ela é uma falta de conexão com o nosso poder pessoal que faz a gente esperar que as coisas se resolvam por si só, que as pessoas resolvam pela gente. É muito mais fácil, né? Sabe quando você não tem opção? Tipo, é muito mais fácil quando você não tem opção e você tem que fazer do que quando você tem muita opção e você tem que escolher, porque isso faz com que você pense, nossa, tá nas minhas mãos, e sempre vai estar, né? Até quando você acha que tá na mão do outro, é a sua vibração que tá fazendo com que o outro haja de acordo com a sua emanação, com a sua crença, com as suas dores, os seus medos, percebe? Então, para de achar que tá fora, para de achar que tá no outro, porque tá tudo dentro da gente. Eu percebo cada vez mais essa questão da projeção do nosso mundo interno, como se tudo que houvesse ao nosso redor fosse uma realidade virtual, tá? E é difícil explicar, né, num molde assim muito concreto, porque a gente tá dentro da percepção, então não tem como você ter essa coisa fora, sendo que você tá dentro, né? Mas começa a perceber como aquilo que acontece na sua vida tá muito relacionado com o que você emana, que é o que você pensa, o que você sente, o que você acha, os seus medos, as suas angústias, né? Até o tipo de relacionamentos que a gente tem, que a gente vive, tá muito relacionado a isso, tá? Enfim, aí eu voltando um pouquinho, né, dentro do que vai acontecer nesse mês, a gente começando com essa energia da lua cheia em Áries. Áries é o signo do eu, é o signo do 1. Outubro é o mês 1, né? Ele é um mês 5 universal, na verdade, mas vamos ficar com esse 10 que vira 1, tá? E dentro dessa energia do 1, a gente tá sendo chamado a olhar pra gente, a olhar para dentro, a olhar para o nós que vai ser projetado desse eu, porque a gente faz o contrário, a gente fica no outro, o fora, o externo, mas a gente não percebe que é uma projeção do eu, né? Fiquem tranquilos que vai ficar salvo sim, tá? A live. A gente não percebe que é uma projeção nossa, então a gente está sendo chamado, a gente está sendo convidado a olhar para dentro, a olhar para o eu e começar a trabalhar essa questão dos relacionamentos, começando com o nosso relacionamento com a gente mesmo, tá? E é justamente isso que a gente tem que focar.
como que eu me relaciono comigo, como que eu me trato, o que que eu acho de mim, porque o que você acha de você é o que o outro vai achar. Começa a perceber como as nossas inseguranças, as nossas insatisfações com a gente mesmo atrai pessoas que vão apontar justamente aquilo que a gente acha. Se você parar, meditar e admitir, no fundo você acha isso também, no fundo você se vê dessa forma, porque o outro é esse espelho, né? E quanto mais preso no nosso ego, quanto mais preso no nosso eu, como eu posso dizer, nosso eu inferior, né, nessa camada mais superficial que é a nossa máscara, né, que é essa cara, que é esse corpo, que é essa identidade, quanto mais a gente está presa, identificada com isso, mais difícil para mim é aceitar e entender essa questão do espelho, né, porque sim, é difícil, né, realmente a gente viver uma situação e pensar como que isso partiu de mim, né? Mas se você parar, olhar, analisar, você vai chegar na raiz, você vai chegar onde o negócio tá realmente embasado, né? Onde é a base de tudo isso. E geralmente a gente volta em questões da infância, a gente volta em situações que a nossa criança interpretou de uma maneira distorcida, né? Porque imagina, com a maturidade emocional de uma criança, a gente vê o mundo de uma maneira totalmente diferente e a gente vai para o mundo com aquela visão. É engraçado a gente pensar como um acontecimento, como uma coisa que acontece uma vez, vira uma generalização na nossa vida. Começa a perceber isso também. Então acontece uma coisa, você fala assim, nossa, toda vez acontece isso. Você já está decretando, mas aconteceu uma vez. E para evitar essa dor dessa coisa que aconteceu, como doeu, e pensa para uma criança tudo dói, né? Porque a criança, ela só procura amor e bem-estar. Tudo que sai um dedinho daquilo que ela espera já causa dor e sofrimento. E é real, quando você vê uma criança lá chorando, se esperneando, é o que ela está sentindo, porque para ela, dentro das expectativas de uma criança, aquilo é o fim. E a gente vai para o mundo sendo essa criança. Então, nós somos todos crianças feridas, né? E esse é o ponto aqui. Quando eu olhar para o meu eu vou ter que olhar para essas dores, eu vou ter que olhar para essa criança, né? Então, essa irritação, esse desconforto, são essas dores, querendo ou não. Não tem jeito, né? E são elas que a gente projeta nesse outro, são essas questões, né? Porque quando a gente resolve, quando a gente não liga, quando a gente solta, quando a gente perdoa, não vai existir mais essa questão, né? E isso é fato, isso eu posso garantir. Não vai me afetar. Mesmo que venha, eu nem vou perceber ou não vai doer mais, né? Então não é que o mundo vai mudar completamente, mas sim, eu acredito que sim, por ser justamente essa projeção do mundo externo, tá? Então a gente está sendo convidado a olhar para esse eu e ressignificar e curar e soltar essas questões. A gente tem que entender, como eu estava dizendo, os nossos pais, os nossos avós, eles não tiveram esse apoio terapêutico, né, psicológico, e muito menos dessas terapias alternativas que a gente tem hoje à disposição, assim, ao alcance das mãos e do bolso, né? Então, a gente não pode mais ficar carregando as dores que eram deles, porque era uma outra geração, era um outro paradigma, e a gente tá aqui conscientes hoje porque a gente tem a chave e a chance de mudar. Se a gente continuar apegado com essas dores, tudo vai continuar se repetindo e se mostrando pra gente, tipo, ó, é isso aqui. Você vai ficar ainda preso a essa dor, né, da sua criança, de toda a interpretação que ela deu, né, para a vida, para o mundo, a partir do olhar que ela tinha naquele momento, né, e sendo ferida por crianças feridas, né, por pessoas que eram também suas crianças feridas, agindo ali automaticamente, né. Deixa eu beber uma aguinha antes. E outra questão desse eu, né, desse Áries, é que a gente está sendo convidado a ser mais autêntico, ser mais agente, olhar para a nossa autenticidade, ressignificar o nosso eu
no sentido de ser a gente mesmo. Essa mesma criança lá atrás que a gente foi, ela era totalmente espontânea, autêntica, fazia o que queria, sabia o que queria, né? E ela foi sendo podada, e ela foi sendo podada, até que a gente foi construindo essa máscara e essas camadas de proteção para sobreviver no mundo socialmente falando, né? Sendo num âmbito familiar ou no âmbito social. E agora a gente está sendo convidado a voltar e retomar esse eu autêntico, sabe? Não ter mais essa necessidade de fazer pelo outro, de fazer para agradar, de fazer para ser amado, de fazer para ter reconhecimento. Enquanto a gente ficar preso nisso, a gente vai estar numa grande armadilha. É uma armadilha que mantém a gente preso nessa roda. Então a gente faz para receber o reconhecimento, aí quando ele vem eu me sinto bem, mas se ele não vem eu me sinto lesada e isso aumenta a minha dor, e aí eu vou continuando até o dia que eu vou ter que quebrar com essa barreira, eu vou ter que romper com isso, tá? Vai chegar um momento da vida para todo mundo, nessa ou em outras vidas, tá? O despertar, ele vem para todo mundo, ele vai acontecer em algum momento, e ele vem justamente da gente soltar essas dores. Não tem como, gente, não tem como. Não vai acontecer de novo, não tem como você voltar lá atrás e falar, eu não queria que fosse assim, já foi, né? E o que você vai fazer com isso? Você vai se transformar numa pessoa melhor ou você vai ficar presa na dor até você perceber que ela não vai te levar a lugar nenhum, né? Então tudo isso está sendo muito exposto esse ano, a gente está sendo chamado de verdade, solta, solta, solta. Só quando a gente soltar a necessidade de ter sempre opinião, de ter sempre um ponto de vista, de estar sempre julgando, né? Eu tive uma percepção, enfim, esses dias, numa meditação, numa reflexão que eu fiz, dessa questão do julgamento, né? A maioria das coisas que a gente mantém é porque elas eram necessárias para a sobrevivência do homem no tempo das cavernas. Então, está instalado no nosso cérebro, no nosso sistema operacional, né? Está instalado lá no nosso cérebro reptiliano, né? São reações automáticas que favoreciam a sobrevivência, né? E aí a gente tem o medo, né, que hoje toma uma outra proporção, porque existe o medo real e positivo, entre aspas, que faz a gente não entrar na frente de um trem ou não se jogar de um prédio, né, apesar de pessoas psiquicamente alteradas fazerem isso ainda, né, mas a maioria das pessoas não, né, só que ele toma proporções exageradas. E a questão do julgamento, me veio muito isso. Antigamente era importante para aquele ser julgar, né? Tipo, eu posso confiar ou não, isso aqui tá bom ou não. Ele precisava o tempo todo estar julgando, porque disso dependia a vida dele, né? Até no nível social, ele precisava fazer boas alianças, porque aquele podia ser o inimigo dele que ia dar uma pedrada na cabeça, ia matar, não sei o que lá. Então pensa um nível rústico de consciência e do que eles precisavam para sobreviver, né? Foi assim que a espécie chegou até aqui. E hoje a gente continua com isso no automático, né? Mas a gente não precisa mais, a gente está entrando na era do amor, da união, da cooperação. E quando vem essas questões automáticas, né, a gente precisa repensar, né? A gente precisa se colocar no lugar da pessoa, ir para esse lugar de eu não sei o que acontece, então eu não vou me posicionar. E o que eu senti, até hoje, a meditação vai ser em relação ao julgamento, tá? Da gente liberar essas questões de julgamento. E a gente vai trocar o julgamento pelo discernimento, porque julgar é uma coisa, mas a gente precisa do julgamento no nível de discernir as coisas. Então, se a gente tira todo o julgamento, a gente não é capaz de discernir as coisas. Então, assim, eu não consigo julgar se isso é bom ou ruim para mim. Então, esse tipo de julgamento é importante e ele a gente precisa manter. Agora, ficar o tempo todo julgando o outro, as ações do outro, como o outro faz ou deixa de fazer, ou deixa de ser, isso é ferida nossa, isso é sombra nossa, e isso que a gente vai ter que trabalhar, tá? Isso que a gente vai ter que pensar. Que quando eu tô projetando, quando eu tô julgando, eu tô falando muito mais de mim do que do outro. E aí eu vou ter que parar e pensar, por que isso me irrita naquela pessoa? Por que isso me incomoda? Porque se a gente olhar para pessoas diferentes, coisas diferentes vão incomodar ou não de maneiras diferentes. E o que explica isso, né? Porque não existe uma regra, não existe uma lógica, porque é pessoal.
Então, quando eu falo do outro, eu estou falando da minha dor, da minha ferida. E quando o outro fala de mim, se eu tiver num lugar tranquilo comigo mesmo em relação àquilo que ele julga, não vai doer também. Porque quando o outro me julga, ele está falando dele, ele não está falando de mim. É a mesma coisa. Só que quando ele me julga e ele toca numa ferida que a gente tem em comum, né? Aí dói pra mim também. Então, se dói pra mim ser rejeitada, e quando alguém me critica eu me sinto rejeitada, aquela crítica, não importa o que a pessoa fale, vai doer em mim. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, é perceber mais isso, é perceber quando a gente está nesse movimento de ficar projetando. Vai ser um mês muito cheio dessas questões, tá? Vai ser um mês que pode sim ter muito conflito. O céu ele está bem agitado, ele está bem alterado, ele está mostrando que assim, tá dando umas chacoalhadas para ver se as coisas vêm à tona e a gente aproveita e tira. Sabe a piscina, quando precisa subir toda aquela sujeirinha que tá no fundo para a gente ir com a redinha e tirar. Se você deixa lá a piscina suja, ela vai continuar suja. Não tem jeito, né? Aquilo pode decantar de novo, mas em algum momento você vai ter que limpar essa piscina. E essa piscina é o nosso inconsciente. Essa piscina é o que gera todas as questões que a gente vive na nossa vida, né? Então é ressignificar, é curar, é perdoar, tá? E esse mês vai ser muito através dos relacionamentos. Então observa essas projeções que a gente fica fazendo. Observa de verdade, com carinho, com cuidado, né? Porque se a gente fica no ego reativo, no ego inferior, a gente vai continuar repetindo esse padrão até acontecer o momento certo. Para cada pessoa vai ser né? Mas vai continuar repetindo. Vocês já perceberam também, eu acho que o autoconhecimento ele traz essa visão muito clara. Isso é um padrão, porque não adianta, vai se repetir, vai vir outro momento, vai acontecer alguma outra coisa, vai mudar os personagens, mas você sabe que é um padrão. Então assim, enquanto você não olha, não resolve, não cura, aquilo não vai mudar, não vai magicamente parar, né? Então são questões bem importantes. Teve uma coisa que eu anotei aqui que eu achei muito forte, mas muito real, tá? Que é a seguinte questão: a gente coloca muito no outro a necessidade dele suprir os nossos vazios, dele suprir as nossas questões existenciais. Então a gente fica projetando não só a nossa sombra, mas a gente projeta os nossos vazios, né? E aí a gente quer que o outro preencha. Percebe como a gente está sempre nesse lugar de criança, né, que fica querendo que o outro nos preencha, que quer que o outro nos dê, que quer que o outro faça pela gente, né? E a gente não para pensar, e aqui eu não estou nem falando de, você tem que ajudar as pessoas, não é isso, porque quando a gente não está bem, a gente não tem capacidade de ajudar ninguém. Então, nesse momento, você tem que cuidar de você, você tem que olhar para você, você tem que se dar isso tudo que você espera do outro, né? A gente não percebe, mas a gente tem uma voz interna extremamente crítica, extremamente rígida, extremamente maldosa às vezes com a gente mesmo, sabe? Então é esse relacionamento com a gente mesmo que a gente vai ter que ressignificar. Essas faltas, né, que a gente vai ter que se preencher, né, esse amor, essa atenção, esse cuidado, esse carinho, isso que a gente projeta no outro é falta da gente mesmo, sabe, é falta de ser essa pessoa que tá do nosso lado. Essa falta que a gente sente é da gente mesmo, porque a gente não foi ensinado a olhar pra gente, a gente não se cuida, a gente não se olha, a gente não se ama, a gente não se acolhe, né? A gente tá o tempo todo doando, a gente tá o tempo todo fazendo pelo outro em busca dessa mesma aprovação, preenchimento, amor que tá dentro de mim, né? E o pior, tá aqui e tá assim pulsando para sair, sabe? Tá assim querendo, é como se fosse esse mesmo vulcão aí que antes fica saindo as lavas, que são as dores, ele também tá pulsando e querendo explodir de amor, de atenção, de carinho, de cuidado, sabe? E o mais engraçado é pensar que quando eu fizer isso comigo mesma, quando eu olhar para dentro e eu me preencher,
todo mundo ao redor vai espelhar isso. Lembra que eu falei que o outro é o espelho? Então, quando eu me trato bem, quando eu me coloco, né, em primeiro lugar na minha vida, o outro vai fazer o mesmo. E o melhor, ele vai sentir uma admiração por você muito grande, porque a gente vai estar sendo autêntico. Lembra da autenticidade que eu falei? Isso é o ser genuíno, né, brotando da gente, porque você vai estar sendo genuíno, você vai estar se preenchido de si mesmo. É como se fosse um monte de barquinho vazio, navegando e vagando pelo mar, né, e não percebendo que ele precisa se preencher dele mesmo, né? Então esses barquinhos, eles precisam perceber que esse grande oceano que eles estão vagando é a fonte primordial de tudo, é desse alimento que eles vão se preencher, né? E isso está à disposição de todo mundo, né? Só que é muito mais fácil a gente ficar preso às nossas dores, esperando que o outro faça, que o outro resolva, que o outro preencha. Então, cuidado com essa tendência que a gente tem de esperar que o outro supra as nossas carências, as nossas expectativas, tá? A gente cresceu, a gente é adulto e com esse olhar mais expandido, com a expansão da consciência mesmo, da alma, do espírito, né? A gente tem sim toda a capacidade, toda a possibilidade hoje em dia de acessar o nosso pleno potencial. E ele só vai acontecer quando eu olhar para dentro, quando eu olhar para mim e quando eu me colocar em primeiro lugar, né? E nesse movimento, todos ao meu redor começam a mudar também, porque é a questão da ressonância, né, da energia. Então, vai ser um mês bem rico nesse sentido. O que não significa que não vão ter conflitos, né? Por isso que a gente tem que parar, se observar. Vai ser um mês muito tenso, com muitas tensões no céu, com Marte, né? O Sol também vai estar lá fazendo seus aspectos com os planetas em Capricórnio. Então pode sim ter algumas questões, né? Mas lembra que é sempre nesse âmbito individual que eu vou conseguir fazer a minha parte. Não tem como. Se você ficar olhando para o mundo, vendo as coisas acontecendo e se deixando derrubar por isso, sabe? Você vai perder sua força. Você vai perder toda a sua força e você não vai conseguir fazer mais nada por você e pelo planeta. Isso que a gente tem que entender, né? Quando você começa a olhar para você, quando você começa a fazer esse trabalho, você começa a parecer egoísta para os outros, né? Porque justamente eles ainda estão presos nesse sistema de fazer pelo outro. Então, quando você não faz pelo outro, ou seja, quando você não faz o que o outro espera, né? Porque a gente tá assim, né? E quando a gente tá bem, a gente faz mais ainda pelo outro, porque a gente faz em um lugar genuíno. A gente faz e doa aquilo que transborda, não de um lugar de falta. De um lugar de falta nunca vai estar bom o suficiente, nem para mim, nem para a pessoa. Né? Nem para quem doa e nem para quem recebe. A sensação é realmente a mesma, tipo, continua igual, continua fazendo e nunca vai estar bom o suficiente, porque eu não estou preenchido e nem a pessoa, né? Já quando eu estou preenchido, quando eu estou bem resolvido, né, com a minha própria energia, com a minha própria presença, é tão natural, é tão genuíno doar, é tão genuíno fazer, vem de um lugar de não precisar de nada em troca, né? É realmente fazer pelo fazer, é doar pelo doar, né? A minha energia, o meu sorriso, o meu amor, a minha atenção, ou uma ajuda financeira que seja, é genuíno. E nesse momento é quando eu mais recebo. Então, quando as pessoas falam, né, de lei da atração, esse monte de coisa, que eu crie dinheiro e bens materiais, elas ficam presas na fórmula, né? Mas elas não entendem que quando a gente está na abundância interior, quando a gente está conectado com a abundância do universo, é quando eu mais dou e quando mais eu recebo. É realmente quando a gente sai da pequenez, digamos assim, de querer fazer pelo retorno, de querer fazer esperando alguma coisa, né? Seja financeiramente falando ou emocionalmente falando, né, esperando essas migalhas do outro, emocionalmente falando, o reconhecimento, o amor, o elogio, né, tem pessoas que fazem pelo elogio, ela quer ser elogiada, ela quer ser vista ali, que a pessoa fale que o que ela fez foi maravilhoso. Então olha o nível de carência dessa pessoa, porque ela mesma não consegue reconhecer o que ela faz, ela não consegue ver a grandeza da atitude dela, ela precisa que o outro diga para ela que tá bom, né, e a gente
tem muito isso é coisa da criança de novo. A criança não fica, olha mãe, olha o que eu fiz, olha. Ela quer o elogio, ela quer o reconhecimento. No fundo, ela só quer ser vista, porque a criança, ela só existe pelo olhar do adulto. Até ela se individualizar, né? E na verdade, o processo de individuação, ele é a vida toda, né? Então a gente tá nesse processo, só que a gente tá na fase em que a gente desperta e fala, opa, eu não sou mais essa criança. Eu não preciso mais buscar fora essa validação e esse reconhecimento que o eu existe. Percebe? O eu existe e eu reconheço que esse eu existe, porque esse eu está dentro de mim e eu sinto esse eu dentro de mim, né? E ninguém precisa me dizer que eu existo, que eu valho a pena, que eu tenho importância, porque eu sei reconhecer em mim a minha importância, né? O meu valor. Eu acho que a gente também está sendo chamado muito nesse sentido, tá? Enfim, né? Estão sendo reflexões bem profundas, eu sei, mas é o que eu sempre falo aqui, vem, né? São as coisas que me vem, e eu sei que vem porque é o que a gente precisa nesse momento, porque tudo que eu tô falando aqui é de um lugar de muito amor mesmo, sabe? Não sou eu que estou dizendo, né? O guia de vocês aí é egrégora de luz, que seja o que vocês acreditem, né? Mas é muito de um lugar de vocês estão saindo da infância espiritual. E isso é lindo, isso é ótimo. É sinal que a gente vai entrar numa fase em que eu vou entender o poder que eu tenho sobre a minha vida, porque a gente já estava co-criando a realidade, já estava vivendo as coisas que estavam de acordo com a nossa frequência, a nossa energia, mas a gente não tinha consciência disso. Então a gente achava que estava na mão do externo, né? A gente achava que o mundo que era criado aleatoriamente, mas a gente não entendia que eram as nossas projeções. E pessoas feridas, cheias de dores, cheias de mágoas, de questões, o que elas iam criar? Qual realidade elas iam criar? Mais dor, mais mágoa, mais questões. Entendem? Então agora é o chamado para resolver tudo isso. O que está acontecendo no mundo é um grande processo de purificação, é um grande processo de chamado da alma. Percebe o quanto é grandioso isso? É a alma que está chamando. A gente viveu muito no nosso ego inferior, porque existe o ego superior. O ego é a nossa identidade. Então, sem ego, eu não sou Maria Amélia, eu não sou ninguém, porque aí eu sou luz, né? Então o ego, ele é importante, ele é a nossa identidade para viver a realidade na terceira dimensão, aqui na Terra. Mas o ego inferior são as nossas dores, são os nossos apegos, são as nossas questões mais desafiadoras, que são as máscaras, as barreiras de proteção que esse ego criou para se proteger do mundo, porque ele via o mundo como uma ameaça, né? Enquanto a gente tiver pessoas mal resolvidas internamente, que veem o mundo como ameaça, eles vão criar ameaças em todo lugar, né? E eles vão atrair pessoas que veem o mundo como uma ameaça, e aí a gente já sabe o que acontece, né? Mas não deixe que isso, no nível pessoal, domine a sua vida. Porque o externo que a gente está vendo lá fora é resultado da soma de cada indivíduo. E a gente é como se fosse uma velhinha na Terra. A gente veio aqui para ser aceso, a gente veio aqui para acender essa luz e começar a iluminar a escuridão que a Terra vivia. E é isso que vocês precisam perceber, que vocês são luz, vocês são uma velinha que está sendo aceso. E quando essa vela acender e quando a luz começar a iluminar esse quarto escuro, vocês vão perceber que essa é a sua verdadeira natureza, né? E que isso que vocês estão vendo ao redor, todas as questões ali, as sombras vão aparecer, né? Aquele fantasma que você via vai ficar claro para você, ele vai se dissolver, tá? Então, realmente, é um processo muito desafiador, mas o que eu percebo? Quanto mais identificado a gente tiver com esse ego inferior, mais desafiador vai ser, porque é o apego, A Lilian falou uma coisa ótima aqui, né? Que é difícil manter o equilíbrio quando a gente está no olho do furacão. Olha o que me veio claramente essa imagem. Quando a gente está no olho do furacão, a gente fica
procurando um poste para se agarrar, procurando um lugar seguro para ficar. E o que o universo, o que está me vindo aqui, que está me dizendo é solta, solta, deixa esse furacão te levar, deixa, você precisa voar, porque sabe você vai entrar nesse furacão e ele vai te levar para um lugar completamente diferente, completamente melhor, mais elevado. É como se esse furacão fosse a transição dessa dimensão de realidade que a gente está vivendo, onde tem dor, onde tem todos esses conflitos internos que espelham na sociedade. Você vê um monte de conflito, né, fora. E você vai para uma outra dimensão em que, por você ter soltado tudo isso, é como se você dissesse para o universo: tá, eu solto essa dor, eu paro de querer me agarrar a esse lugar que eu considero seguro, né? E ver o furacão como algo ruim, algo que vai me derrubar e que vai me fazer mal, né? E aí você solta e deixa esse furacão te levar. E confia que ele vai te levar para uma dimensão de realidade em que nada disso tá mais acontecendo, porque você não tá mais apegado. E o que é o apego? É querer que a coisa aconteça do jeito que você espera, sabe? Você tá esperando lá um resultado, você quer que seja aquele resultado. Você tá vivendo com uma pessoa, você quer que seja aquela pessoa do jeito que você acha que tem que ser. Isso é o apego, né? Você não confia que existe talvez uma pessoa melhor, uma coisa melhor, né? Eu vou dar um exemplo bem pessoal que vai ressoar muito com vocês, porque eu vejo vocês passando hoje o que eu passei um dia, né? Eu tive um relacionamento afetivo muito longo, de 7 anos, né? E aí entra naquela fase que você fica lá, você já não vê mais sentido, mas também você não consegue soltar, porque o apego tá ali o tempo todo, né? Então fica aquele vai, não vai, aquela coisa que você não tem mais ressonância, mas você também não se permite, né? Desapegar. E eu vivia nesse processo, né? Então eu passei por uma fase extremamente desafiadora, que foi esse término, né? Porque ia, não ia, terminava, voltava, ficava naquela, porque eu achava que tinha que ser com aquela pessoa, né? E eu sofria muito por esse apego, porque eu achava que tinha que ser aquela pessoa. E quando eu soltei, e foi justo o meu despertar, foi bem no meio de tudo isso, né? Não foi por causa disso, mas foi no meio aí tudo isso que eu tive que lidar. Depois de um tempo, eu conheci uma pessoa que me mostrou por que não tinha dado certo com aquela pessoa, e que o que eu sentia pelo meu ex, no fundo era apego, não era amor. Eu achava que era amor, né? Depois que tava acabando, aí você acha que você ama, mas quando você tá junto, você não sente aquela coisa que aquece o seu coração, né? Então perceber isso na vida. Eu sei que muitas, né, de vocês, a maioria que é mulher, né, estão em relacionamentos que já não ressoam mais, que já não fazem mais sentido, e vocês não confiam que o universo pode trazer uma pessoa especial, né? O amor da vida de vocês, se vocês pensarem dessa forma. Eu buscava muito isso, eu queria uma coisa que fosse o amor da minha vida, né? E eu acho que a maioria das pessoas espera isso. E a gente não confia, né? E aí a gente fica com meia boca, porque a gente não acha que... E vê como é uma questão interna, porque é você que não acha que merece, você que não sente esse merecimento, tipo, eu mereço alguém assim, eu sei que existe alguém assim, porque a gente não está se valorizando, percebe? Então é realmente esse processo, solta, deixa o furacão te levar, deixa esse relacionamento acabar, deixa esse emprego sair da sua vida, deixa qualquer situação que você esteja vivendo, tá? Porque vai vir algo melhor, confia nisso, né? E isso eu posso garantir mesmo, que quando a gente tá nesse estado real, porque existe aquele meia boca também, né? A Lilian gostou do meia boca, eu vou usar de novo. Quando a gente tá nesse, eu confio, mas não confio, eu confio, mas continuo controlando um pouquinho, ainda não é 100%, né? Então é realmente soltar, tá? Então essas são as mensagens aí para esse mês, tá? Eu sei que vieram bem fortes, mas é o que a gente precisa, e eu sinto que é pra gente entrar nesse mês aí que provavelmente vai ser um furacão, né? Com essa mensagem, solta que esse furacão ele vai te levar para outro lugar. A gente tá querendo grudar lá no pauzinho para ficar ali, e pensa comigo, numa situação real, né? Tem até aquele filme lá do furacão, né? Bem antigo lá, esqueci o nome, do tornado, na verdade, né? Que é justamente isso. Pensa que você tá lá no furacão, você vai grudar lá no pauzinho para ficar ali segura.
quando o furacão passar, você vai olhar ao seu redor, vai estar tudo destruído. É isso que você quer para sua vida? Você quer ficar num lugar que está passando um furacão, um tornado, e quando passar, você vai estar tão grudadinho ali que você conseguiu manter, mas você olha ao redor, não tem mais nada ali do jeito que era? É isso que está acontecendo na nossa vida, né? Então, é você realmente falar, não, o furacão me leva, eu confio, né? Eu confio. E aí você vai deixar onde esse furacão vai te levar. E pode ter certeza que ele vai te levar para o melhor lugar, né? A gente fica muito querendo prever o futuro, a gente fica muito querendo garantias, mas viver não tem garantias. E desde que a gente tá vivo, desde pequeno, a gente não sabia o que ia ser da nossa vida. E a gente chegou até aqui. Então, começar a ver dessa forma, tá? Começar a ver dessa forma, né? Eu acho que vai ser bem interessante, tá? Tá acabando o meu tempo, gente. A Tarsila falou: se soltar, ouvir o coração. Mais ou menos, Tarsila. Ouvir o coração, ele ajuda você a direcionar. Mas se você achar que só porque seu coração te disse tem que ser daquela forma, você está no controle, entende? Então tem que ser assim: meu coração está me dizendo isso, eu vou em direção a isso. Mas eu solto que se não for isso, pode ser que meu coração tá meio enganado. Ou não era o meu coração. Você entendeu? É mais soltar mesmo, né? Ouvir o coração é bom, mas soltar também, que se não for o que ele tá te dizendo, você confia, tá? E aí, para fechar, porque daí eu vou ter que encerrar e a gente já faz a meditação, eu tirei uma cartinha para esse mês, né? Eu senti de ver como é que tava a energia, e olha a carta que saiu: coragem. Vou tentar focar aqui. Aí a luz tá, acho que agora deu. Coragem. Ou seja, né? É um mês que tá pedindo pra gente coragem. Quer dizer, vai ser um mês que vai exigir da gente, pedir, né? Eu não gosto muito de exigir, mas que vai sim, talvez, fazer com que a gente acesse mais a nossa coragem. E às vezes, para se jogar no olho desse furacão, a gente precisa de coragem, né? É aqueles 5 minutos de coragem para você soltar tudo, tá? E coragem está muito alinhado com a energia de Áries, né? Ele traz, lua cheia aí, tá trazendo as coisas pro ápice para você ter essa coragem e falar, não, chega, para você soltar tudo, né? E eu gosto bastante dessa carta porque é uma florzinha nascendo no meio de uma pedra, né? Então pensar que mesmo nos terrenos mais complicados aí da vida, situações desafiadoras, é sim possível que a vida brote, que o amor renasça, tá? Então é muito isso, pensar que mesmo nesse terreno árido que parece que está a nossa vida hoje, perceber que é possível sim brotar uma flor, né? Brotar a beleza, o amor, né? Tudo aquilo que você deseja, tá? Então essa é a mensagem aí para fechar o mês. Perfeito, guardem bem essa palavra, coragem. Provavelmente ela vai ser relembrada em outros momentos, quando eu estiver lá passando pelas questões, enfim, né, da vida, lembrar dessa coragem que está dentro de cada um de nós, tá bom? Eu vou encerrar aqui e aí eu vou reiniciar para a gente fazer a meditação que vai estar relacionado à limpeza de julgamentos e tal, ressignificar aí um pouco essa energia, tá? Então, quem puder fazer comigo agora, é só ficar. E quem não puder, depois vai ficar gravado, tá? A live vai ficar gravada. Eu recomendo vocês ouvirem novamente, porque foi muita informação. Talvez no meio do mês as coisas façam mais sentido, sabe? Quando o bicho estiver pegando mesmo. Então, eu já volto, tá bom? Deixa eu ver aqui, falta 1 minuto, tá? Exato, florir onde a vida vai nos plantar. Que legal, tô gostando que vocês se alinharam aí com as mensagens. Já volto. Voltando, vamos voltando para a gente poder fazer a nossa meditação. Vou esperar vocês entrarem. Esperar vocês entrarem aí para a gente poder se conectar, fazer a meditação. Vocês comentaram, né, que hoje foi bem no ponto aí, né? E
que eu tava com a mensagem afiada, né? E eu acho que tem muito a ver com esse movimento que eu mesma tô fazendo, né? Porque aquilo que eu falei, tudo que eu trago para vocês são coisas que eu vivencio, que eu também tenho que aprender, né? Então, vocês perceberam que eu dei uma mudada, né? Até no meu conteúdo, nas minhas mensagens, porque eu tava naquele movimento, né? Eu trouxe também a questão da síndrome do impostor, de ficar me cobrando demais, e eu senti que eu tava muito rígida, né? Então, tipo, palavra do dia todo dia, stories todo dia, o mesmo estilo, assim, sabe? E quando a gente engessa muito a nossa vida, né? E aqui pensando em rotinas, em coisas, a gente não abre espaço pro novo, a gente não abre espaço pro inesperado, a gente não abre espaço pra intuição e pra criatividade. Então eu senti esse chamado de mudar, porque eu sabia que era aquilo que eu ia escrever, que era aquilo que eu tinha que fazer, e eu percebi que eu precisava mudar, que precisava ser uma coisa muito mais autêntica, solta, que eu pudesse estar ali de verdade, sabe? Não porque tem que fazer, ou tem que ser desse jeito, né? E fazendo muito mais com a minha cara, com a minha energia, tipo, quando eu tiver realmente afim eu faço, quando eu não tiver tá tudo bem, né? Porque a gente sempre tá fazendo coisas, mesmo quando a gente tá dormindo, a gente tá produzindo, gente. A gente tem que parar de achar que produtividade tem a ver com o fazer, né? Tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com esse paradigma capitalista, né? A gente está tentando sair dele, né? E vai ficar trazendo essas questões holísticas, de espiritualidade e autoconhecimento para o mesmo esquema, né? Justamente, a Graça falou da fluidez. Então eu percebi que eu não estava muito fluindo porque eu estava engessada em uma regra, entre aspas, que eu mesma tinha criado, né? Então eu percebi que eu precisava desfazer isso, né? E talvez por isso que as coisas estão fluindo mais, porque justamente eu me permiti ser eu mesma, né? E eu acho que esse é o convite pra gente esse ano e cada vez mais, né? Esse mês vai ser muito forte isso, ser quem a gente é, né? A gente tem que gostar da gente, a gente tem que se aceitar, porque o outro, ele só tá vendo a partir das lentes dele, não tem como, né? O que ele aceita ou não, gosta ou não, é quem ele é, não quem a gente é. Então, se a gente tá bem, tá firme, né? Na nossa própria identidade, né? Na nossa própria verdade, não tem como, né? Você tá bem protegida, digamos assim, porque não importa muito o que o outro diga ou faça. E mais uma vez, o mais engraçado é que quando você tá assim, a sua energia, a sua emanação faz com que o outro perceba e ache você mais legal, entre aspas, né? Ou mais tem uma conexão melhor com você, porque você tá bem com você mesmo. Então tudo começa pela gente, não tem jeito, né? Esse relacionamento ele tem que estar muito bem centrado na gente mesmo, qualquer tipo de relacionamento, tá? E eu acho que é isso, né? Antes de começar a meditação, eu queria só trazer um recadinho da minha agenda esse mês. Tem os atendimentos, né, populares aí, sociais do Theta Healing, a R$80 a sessão, com as alunas aí do meu curso, terapeutas, né, formadas por mim. Eu tô dando todo o suporte para elas já começaram a atender, né, eu esperei elas terem mais prática aí para daí começar. Então, todas elas estão totalmente preparadas, aptas, né, e principalmente conectadas com o amor incondicional, com o Criador, que é o que cura, na verdade. A gente tem que confiar que elas só estão canalizando, né, a gente só canaliza. O trabalho está sendo feito por uma egrégora muito maior, né, então todas elas estão capacitadas para se conectar com essa energia. E em relação à minha agenda, no meio do mês, dia 16, se eu não me engano, 17, é um sábado, não tenho certeza agora, eu vou fazer o workshop para relacionamentos, tá? Então, quem tem questões aí a trabalhar nesse nível, né? E aqui relacionamentos, eu vou falar de uma maneira bastante geral, mas eu vou falar de relacionamentos específicos também, amorosos, né? E a gente vai trabalhar muito nessa questão do relacionamento com a gente mesmo, curando essas feridas e acessando uma nova realidade, porque é uma abordagem multidimensional que eu trago. Então, para quem sentir, né, de participar desse workshop, eu vou deixar o link, enfim, depois eu vou começar a divulgar, mas é esse convite que eu queria fazer.
E aí tem duas formas de participar, né? Ou você faz o workshop individual, só desse mês mesmo, né? E tem acesso ao conteúdo que eu vou disponibilizar ali, e a duas aulas, né? Na verdade, de introdução à multidimensionalidade, para tentar entender um pouco a abordagem que eu trago. Mas você tem a chance também, né, a opção de entrar para a escola multidimensional, que está começando a crescer cada vez mais. Então, se você optar por essa opção, além de ser mais em conta, né, você tem acesso a todos os workshops que eu já fiz antes, né, depois você vai poder continuar os próximos meses e ter acesso aos próximos que eu ainda vou fazer. Mas o que eu queria trazer, a novidade, é que eu vou começar uma série de séries, né, na verdade, mas eu vou começar a fazer uma parte que é trazer séries comentadas, né, séries, filmes. Então eu falo qual eu sugiro vocês assistirem, e aí eu faço os comentários pertinentes ali, eu explico um pouco do que trouxe ali, sempre nessa questão mais multidimensional, de física quântica, né, de mecânica quântica. Então essa abordagem mais aberta da vida, sabe? Eu acho que isso expande muito o nosso campo e tira só desse pontinho na agulhinha que a gente está vivendo, assim, sabe? Quando você olha no Google Maps, você olha lá o pinzinho ali naquele ponto, né? E aí você não tá vendo todo, você não tá vendo o mapa, né? Então tentar mostrar um pouco mais da abrangência desse mapa, que é a nossa vida, né? Aqui é só um aspecto que a gente está vivendo, né? Então depois eu vou divulgar melhor, mas só para trazer um pouquinho dessas duas novidades, que é o que vai estar sendo trazido esse mês, né? Para quem quiser ficar comigo, né? Esse mês de uma maneira mais aprofundada, tá? A Beatriz perguntou se eu vou trazer esse conteúdo. Você diz das séries comentadas? É para a escola, tá, Beatriz? Na verdade é para quem fizer o plano, justamente. Para quem já tá lá, vai estar lá disponível amanhã, acho que vai estar. Mas para quem entrar, é só para dizer que vai ter também, além dos workshops, já tem alguns materiais lá, mas eu vou começar a colocar mais coisa, né? Então quem gosta desses assuntos, eu acho que vale a pena, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar a meditação. E vou pedir para vocês irem diminuindo o ritmo aí, encontrem um lugar confortável onde vocês possam desligar um pouquinho a mente para poder se conectar um pouco mais com o coração agora. Feche seus olhos. E respire bem fundo. Sinta a conexão com o seu corpo. Mais uma vez. Respire fundo. E perceba, tome consciência da sua presença no aqui e no agora. Respire e perceba o ar entrando e saindo pelo seu nariz. Perceba o seu corpo sentado ou deitado. Perceba se existe alguma tensão no seu corpo agora. Perceba se a mente está vagando longe e comece a trazê-la novamente para essa realidade, para o momento presente. Vá sentindo que você puxa os seus pensamentos de volta e vai trazendo eles de volta para sua mente, para o seu campo mental. Respire. E agora você vai tomar uma respiração, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Soltando com bastante força.
Você pode até vocalizar quando você expirar e sentir que você vai soltando todas as tensões que possam estar interferindo no seu campo agora. Inspira. Solta tudo isso. Solta toda essa ansiedade, toda a preocupação, toda a necessidade de controlar cada centímetro da sua vida. Mais uma vez, inspira. Solta, vocalizando. Tira todo esse peso do seu peito. Pode respirar normalmente, sentindo mais leveza, mais tranquilidade. E percebe como o seu campo, como a sua presença já está mais focada no aqui e no agora, no momento presente. Percebe como a minha voz, a sua respiração e essa consciência do que a gente está vivendo aqui é a coisa mais importante para você nesse momento. Imagina agora ao seu redor uma bola de luz azul, como se fosse uma bola de sabão translúcida, que você consegue ver o externo, mas que ao seu redor você está mergulhado, mergulhada na mais pura luz azul. A luz azul do Arcanjo Miguel, que vai proteger todo o seu campo e toda essa egrégora durante este trabalho. Sinta essa proteção, sinta que você está completamente amparado, protegido neste momento. Você pode ficar tranquilo e apenas se concentrar no seu campo, na sua energia agora. Respira. E agora eu vou pedir para você imaginar raízes luminosas que vão saindo pela sola dos seus pés e que também vão saindo da base da sua coluna e vão indo em direção ao centro da Terra para ancorar a sua presença nessa dimensão, para aterrar o seu campo no aqui e no agora e se conectar com o planeta que você vive, com Gaia, tendo todo o suporte, toda a sustentação energética neste momento. Respire, sinta que você está bem ancorado, bem protegido. E agora um campo se abre logo acima da sua cabeça. E dentro desse espaço, através dessa abertura, você começa a receber uma grande descarga de luz. Um verdadeiro pilar de luz branca, levemente dourada, começa a irradiar em todo o seu corpo, todo o seu campo,
você está envolto, envolta nesse pilar de luz, da luz mais pura que existe. E ela vai entrando pelo topo da sua cabeça e vai limpando todos os seus chakras, equilibrando-os, vai purificando toda energia desqualificada que esteja atualmente no seu campo, fazendo com que seu corpo, sua frequência, sua energia neste momento vá sendo elevada para esse trabalho, para que ele aconteça de uma maneira leve e tranquila. E agora eu vou pedir para você tomar consciência, para você se lembrar, para você perceber, ou apenas se manter aberto em relação a todas as vezes que você julgou alguém. Todas as vezes que você criticou, que você teve uma visão parcial sobre alguma situação, sobre alguma pessoa. Apenas tome consciência de uma maneira neutra. E comece a perceber, ou apenas se abrir para essa ideia, aceitar, que todas essas vezes, esses julgamentos, essas dores, elas se referiam a você, a aspectos seus que não estão muito bem integrados, a identificação com seu ego inferior, com todas as dores que muitas vezes ser humano traz. E quanto mais vezes você conseguir lembrar e trazer a consciência de uma maneira neutra e observadora, maior será a limpeza. Pode ser que comecem a voltar memórias que talvez você nem lembrasse conscientemente. Porque essas memórias, esses sentimentos estão prontos para serem limpos e purificados agora. Todas as vezes que você julgou, no fundo você estava apenas tentando se proteger. Você estava apenas disfarçando esse aspecto seu e apontando para o outro como se dissesse: olha como ele é assim, ou como essa situação é de determinada forma, para que todos se voltassem para o outro e esquecessem de você e não percebessem esse aspecto que para você, mesmo que de maneira inconsciente, era muito claro. Você estava apenas tentando proteger a sua dor e proteger uma visão distorcida, deturpada de si mesmo. Mas agora você está pronto, pronta para liberar tudo isso. Porque você já sabe, já sente que é seguro viver de uma outra forma, que é possível viver sem precisar do julgamento
E a gente vai trocar o julgamento pelo discernimento. E muitas vezes esse discernimento vai fazer você se abster de dar alguma opinião. Ele vai dizer aquilo que você acha válido pontuar ou não. Ele vai trazer muito mais clareza para a maneira como você observa a vida, as pessoas e as situações que você encontrar daqui para frente. Então agora eu quero que você imagine, sinta, apenas acredite, que todos esses julgamentos, eles vão ficar pairando logo acima da sua cabeça, como se fossem imagens de cenas, de situações que realmente aconteceram. Mesmo que você não veja com clareza, apenas observe, confie, acredite, que essa luz, esse pilar de luz, vai começar a sugar essas imagens e essas energias para cima, liberando-as do seu campo. Todo e qualquer julgamento está sendo limpo e purificado neste momento. Todos esses julgamentos externos que pareciam ser em relação a outra pessoa vão se liberando e junto com eles todo julgamento interno que no fundo espelhava tudo isso. Você vai sentindo essa luz sugando, limpando todo o auto-julgamento. Pode ser que nesse momento você se emocione, você sinta essa limpeza sendo feita, porque ao mesmo tempo que ela é feita, ela vai instalando em você um sentimento de amor muito grande, de amor por você mesmo, por você mesma, como talvez você nunca tenha sentido. Você vai sentindo uma grande aceitação de quem você é, do jeito que você é. E você vai tomando consciência, mesmo que ainda de uma maneira um pouco confusa, não muito clara, de que você escolheu ser humano, você escolheu seus aprendizados, mas você escolheu tudo isso porque você sabia que teria capacidade de superá-los e que teria todo o apoio que precisava nesse processo. Respire, vá sentindo essa renovação no seu campo. E agora que essa luz limpou, transmutou todos esses julgamentos e toda a necessidade de continuar julgando o outro, porque você se ama e se aceita completamente, ela vai voltar a fluir em direção a você e vai instalar no seu campo o discernimento, o verdadeiro discernimento em relação à vida, às pessoas, às situações. Você vai aprender e vai conseguir a partir de agora apenas observar, sem se identificar tanto, e saber a hora certa e a maneira de se colocar. Você vai saber como viver sem se afetar com o julgamento alheio. Porque você vai sentir uma grande compaixão
em relação à dor do outro que está sendo projetado ali. Essa luz também instala muita tolerância, paciência no seu campo para lidar com tudo isso, para lidar com essa fase de transição em que as pessoas estão percebendo que no fundo esse outro que elas tanto viam agora se torna um claro e nítido espelho delas mesmas. Respire, sinta essa luz, sinta essa cura e agradeça por estar pronto e pronta para recebê-la. Essa luz começa a diminuir, a se despedir, não sem antes deixar o seu campo, o seu corpo completamente brilhante e luminoso. Você consegue visualizar ou sentir agora o seu corpo de luz, pulsante, brilhante. E você sente nessa energia uma profunda paz, aceitação e muita confiança no processo da vida, no desenrolar dessa grande experiência humana. Respira. Vai voltando a sua atenção para o seu corpo agora. Vai sentindo as sensações que ele tem. Como que você está se sentindo, se ele está leve. Se seu coração está mais acelerado, se ele está tranquilo. Se você está com calor, talvez. Reforce essa conexão com as raízes para começar a voltar a sua consciência para essa dimensão, para aqui e para agora. E comece a imaginar que todas as partes suas vão sendo reintegradas, sua atenção vai voltando cada vez mais para o seu corpo, para essa dimensão, para aqui e para agora. Suas raízes bem sólidas na terra. Agradeça a Gaia por ser esse lar tão generoso para nós. Reforce a sua bola de luz azul, sinta essa proteção. Ela está sempre com você. Respira. Começa a voltar a sua atenção para o seu corpo. Vai mexendo lentamente seus dedos, das mãos, dos pés, gentilmente, sem pressa. Vai mexendo também seus braços. Mexe as suas pernas, seu pescoço. Quando sentir, pode abrir os olhos, pode voltar sua consciência para o momento presente, para aqui e para agora. Tudo bem por aí? Sentiram energia? Espero que sim. Foi bem intenso.
né? Foi muito profundo. E podem ter certeza que num campo sutil, no nosso corpo etérico, essa limpeza foi feita. Disso eu não tenho dúvida, tá? Eu garanto para vocês. Agora é deixar essa energia ser absorvida pelo nosso campo mais físico. É como se fosse uma energia tão sutil que ela precisa ser trabalhada e absorvida aos poucos, né? Então vai muito da gente mudar até a nossa percepção a partir de agora. Porque num campo mental é automático a gente ir para o julgamento, é automático, sabe? É como pensa num hábito, né? Um hábito é automático, né? Então percebe a partir de agora esses automatismos, tá? E quando você perceber, você volta para você, né? Você fala assim: eu aceito, não vou entrar nessa vibração, né? Às vezes a gente julga no automático, mas depois você pode retirar aquele julgamento, tenta se colocar no lugar da pessoa. Então às vezes fala assim, por exemplo, uma coisa muito boba, assim, você vê, sei lá, a criança esperneando, você fala assim, nossa, olha essa criança, sei lá o que, né? Isso é um julgamento, né? E depois você para e pensa, não, mas também, coitado, imagina, tá aqui nesse lugar cheio de gente, um monte de energia, a criança é sensível, ela sente, ela vai ficar estressada, ela vai ficar, você entende? Quando você for para o julgamento automático, tenta buscar uma justificativa para a pessoa estar agindo daquela forma, porque aquilo acalma a gente, mesmo que não seja exatamente aquilo, faz você ver por outro lado, você sai do seu ponto de vista, você tira, é como se você estivesse usando óculos do julgamento, você tira o óculos do julgamento e você tenta ver de uma outra forma, tá? Então é uma dica também para a gente poder trabalhar essa energia que foi feita, né, nessa meditação de uma maneira mais consciente, tá bom? Fica tranquila, Cristiane. Tenta fazer de novo, vai ficar disponível. Você pode, inclusive agora eu vou fechar, já vai estar disponível, você faz novamente. Eu aconselho, tá? Lembra que eu falei dessa coisa de ficar projetando no outro? Pode ser espírito bloqueando, mas você vai dizer para eles, eu sou mais forte que isso e eu vou fazer essa meditação agora. E aí você faz, entendeu? Então ela vai estar disponível. Se você vai fazer ou não, então muitas pessoas não vão fazer, porque no fundo elas têm medo de deixar essa barreira de autodefesa que é o julgamento, tá? Então, é bem importante também a gente perceber o quanto a gente está preso a certas questões e pontos de vista e a gente prefere, de certa forma, tem um lado bom naquilo, né? A gente fica na defensiva, né? Tá bom? Então, é isso, gente. Fico por aqui, vai ficar tudo disponível, depois eu ponho lá no YouTube também, vou colocar a meditação no Insight Timer, no YouTube também separado, tá? Gratidão por vocês que ficaram aqui até o fim e um lindo mês de outubro para vocês, tá? A gente continua aqui juntos, tá? Esqueci de falar uma coisa, né, quando eu tava falando da minha agenda. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, eu tô postando bastante coisa por lá que não tem a ver com o Instagram, tipo assuntos diferentes, conteúdos diferentes, porque lá eu sinto que eu sou mais espontânea também. Eu tenho facilidade em gravar áudio, eu tenho muita dificuldade em gravar vídeo, assim, live ainda rola, mas stories pra mim não vai, né? Eu fico assim muito travada. Então por lá eu consigo gravar o áudio e fazer reflexões que vem pra mim na hora, assim eu já gravo, sabe? Então eu convido quem não tá lá no meu grupo do Telegram para entrar, tá bom? O link tá no meu perfil para entrar lá também. Beijo enorme para vocês. Lindo mês de outubro e a gente se fala. Tchau, tchau.